Olá, estou iniciando mais um podcast falando sobre o signo do zodíaco e hoje eu vou falar sobre o 12º signo do zodíaco, o último signo, que é o signo de Peixes. O signo de Peixes é de elemento água, um signo mutável e regido pelo planeta Netuno e pelo planeta Júpiter, corrigido pelo planeta Júpiter. Vou falar sobre os dois lados desse signo, né, as polaridades, o lado negativo, o lado positivo, o lado superior e inferior do signo. Peixes, vou iniciar falando sobre essa capacidade extraordinária que esse signo tem de captar. Ele tem uma antena, um radar psíquico, uma habilidade para sintonizar esse radar é muito grande, porque ele é extremamente sensível e perceptivo. Todos os signos de água são, né? Cada qual com a sua particularidade, né? Mas o signo de Peixes, ele tem essa abertura ampliada, ele se dissolve nesse processo. Ele é como se ele não tivesse barreiras, nem da imaginação e nem da sua sensibilidade energética sutil. Então ele vai se unindo ao universo, e quando ele se une ao universo, é como se ele conseguisse mergulhar e voltar para o seu mundo privado também, seu mundo de sonhos, de imaginação. Peixes tem uma qualidade muito extraordinária, que é a da compaixão, da caridade, de cuidar das pessoas que estão desamparadas e frágeis. É como se a dor do próximo doesse nele mesmo. Ele sofre com a dor do outro, independentemente de quem seja. Ele é fraternal. É aquela frase: olhar a quem, ajudar ou sem olhar a quem. Como é que diz? Fazer o bem sem olhar a quem. Então não precisa ser necessariamente alguém da família, um amigo, embora ele ajude e tenha essa visão para as pessoas próximas, mas ele tem essa visão para qualquer pessoa que ele sinta, que o radar dele capte que está precisando de uma ajuda, ou que ele veja efetivamente que a pessoa está passando por um sofrimento, uma dor, aquela dor do próximo dói nele mesmo. Então é um ser extremamente empático, tem uma empatia muito, muito acentuada dentre as qualidades de Peixes. E ele tem essa consciência de quem conheceu a fragilidade, o desamparo, pode cuidar desses seres desprotegidos. Então ele tem essa alma que reconhece o semelhante e ele consegue estender a mão para esse semelhante. Enfim, ele tem uma sensibilidade de sentir o que o outro está sentindo, de se identificar com o outro e de se dissolver também no problema ou na situação, né? Ou na relação com as pessoas, porque ele é muito sutil. O processo de Peixes, ele é subliminar, ele é subjetivo, ele está além da compreensão palpável, humana, ele vai além disso. Os sentidos dele, o radar dele, a glândula pineal, inclusive, né, está muito ligado, está muito ligada com esse radar esse radar cósmico, universal, que Peixes tem. As pessoas fortes, que têm Peixes forte no mapa. Quando eu falo forte, ascendente, lua, sol,
ou quando Netuno, os planetas regentes estão em proeminência, principalmente Netuno, o Netuno no ascendente, enfim. E peixes têm essa sensibilidade muito aflorada. E tem uma inspiração e uma criatividade bastante aflorada também, né? Tem uma mediunidade, né? Peixes forte no mapa pode ter uma mediunidade muito acentuada, a flor da pele. É um visionário também, mas é impressionável, né? E também pode ser influenciável. Como se ele conseguisse realmente... ele vai se dissolvendo. Uma das grandes qualidades de peixes é se dissolver. E se dissolver com o outro e consigo mesmo. Então, ele vê o mundo de forma diferente. Ele aprende a se conectar com o mundo e a se comunicar com o mundo de forma diferente. Talvez até por osmose, por telepatia, por empatia. É sutil. Ele vai além da percepção física. A percepção de peixes é extrasensorial, é energética. Ele sente o ambiente. Muitos pensam que peixe está ali desligado, mas ele não está desligado, ele está sentindo todo o ambiente, ele vai captando, ele tem uma antena que vai captando. Se o ambiente está bem, se o ambiente está mais desafiador, mais pesado, se a pessoa está bem, se a pessoa está alegre. E ele vai absorvendo aquilo, ele vai captando. Esse radar dele é poderosíssimo. Se por um lado é muito positivo, por outro pode ser bem complicado, bem complicado. Pode trazer até prejuízos, né? Ele acaba virando essa esponja que peixes é, né? Essa esponja que dizem, muito popular essa frase, né? Sou uma esponja. E é exatamente isso que acontece. Ele vai absorvendo, vai ficando no campo áurico de peixes, ele vai absorvendo essas energias. Ele vai... É como se ele conseguisse... absorver, captar, e ele vai criando uma nuvem em volta dele. E isso pode perturbá-lo, obviamente, pode trazer caos, confusão, né? Esse é o lado negativo, porque a gente, até o momento que você consegue fazer essa fronteira entre o que é seu e o que é do outro, exige bastante disciplina de um pisciano, né? Forte no mapa. Então, porque quando a gente se dissolve, a gente acaba esquecendo de quem nós somos e o que nós estamos absorvendo. Se é nosso, se é do outro, né? No que a gente está se envolvendo, se aquelas energias que a gente está captando são benéficas, são maléficas, e até que ponto nós nos envolvemos com esse processo, né? Enfim, peixes têm seus próprios canais de comunicação. E esse canal de comunicação é extremamente refinado. Ele pode até ser o rei, né, o grande, de todo o zodíaco, ele vai absorvendo tudo. Ele está lá no último grau, né? Ele está na última, ele está fechando o zodíaco. Então ele já é onde nós já absorvemos, já captamos todas as experiências de todos os outros signos, as lições que desaguam ali em peixes, né? E esse desaguar, esse acúmulo que fica lá nos pés, né? No final do zodíaco, claro que ela pode ser benéfica ou maléfica. Quais foram as experiências que nós fomos colhendo ao longo da vida? Essas são as lições que nós temos que aprender com o signo de peixes, né? Tanto para conosco, como para o que nós entregamos para o mundo externo, para a humanidade, para as pessoas com as quais nós convivemos ao longo da vida, né? Para a humanidade. Enfim,
Outra característica muito forte do signo de Peixes é a tolerância, né? Então ele acaba aceitando muito o que vem de fora, o que vem do outro. Ele entende o outro e tolera o erro do outro de uma forma bastante especial. Tudo isso que eu estou falando, num sentido superior, é extremamente. São seres extremamente evoluídos quando conseguem chegar nesse patamar, né? Mas obviamente que quando a gente vai para o outro lado, é que começa a aparecer os processos de autossabotagem, as fraquezas, as ilusões, né? A, as dependências, as situações desagradáveis da vida por conta dessa resignação, essa resistência, esse sacrifício que tem muito a ver com Peixes, e essa compreensão e compaixão que ele tem pelo próximo. E não só pelo próximo em geral, mas as pessoas próximas a ele, né? Então, talvez ele resista muito, ele entenda muito, ele tenha muita compaixão e acaba se sacrificando pelas pessoas. E acaba perdoando, virando um mártir, um herói, né? Talvez ele tenha dentro de si, por enxergar o mundo de uma forma muito especial, achando que tem uma fórmula mágica para o ser humano, para o amor. A ótica dele é diferenciada. E aí ele acaba se colocando numa posição, é como se fosse um espelho para ele. E muitas vezes esse espelho ele pode estar turvo, pode estar embaçado, ele não enxerga o que está ali na frente dele e acaba ficando ali meio confuso, né? Porque são qualidades muito superiores. O amor para Peixes, ele chega a ser devocional. Ele ama de forma devocional, incondicionalmente. E perdoa também, tem uma misericórdia. E o perdão para Peixes é uma das grandes qualidades, né? Então, talvez ele seja um pescador, né? De si mesmo e da alma humana. Então, o que mais que eu posso falar sobre esse signo? É um grande curador, né? É um grande conselheiro, justamente pela compaixão, por esse espírito de caridade. Ele sabe dar o conselho certo, na hora certa, não porque ele enxerga o outro de forma egoísta, não. Ele enxerga o outro. Ele capta a dor do outro. E ele sabe emitir a palavra, ou a ajuda, o auxílio, certo na hora certa, de acordo com a dor do outro. Ele não se coloca no lugar do outro, ele apenas avalia a dor do outro e se coloca numa posição humilde. Peixes é muito humilde, tenha uma humildade no falar, no agir, no olhar, no compreender, no perdoar, no amar. Pode ser até uma pessoa até mal compreendida por conta disso. Enfim. E pode se desiludir também, muitas vezes, né? Que são os aspectos mais complicados de Peixes, né? Enfim. É como se a bondade de Peixes e a compreensão que ele tem, a empatia, o altruísmo, a compaixão, a filantropia, a sensibilidade superior, fosse muito voltada para aliviar o sofrimento do outro, né? Se compadecendo e amando as pessoas de forma universal.
são qualidades muito superiores, né? Quando eu falo de uma lição, a lição do signo de peixes não é para qualquer ser humano, né? Embora existam muitas pessoas assim, se a gente for olhar ali, anônimos, que fazem um bem, que fazem o bem sem olhar a quem, e fazem anonimamente. E olha que interessante, muitas pessoas, e essa lição que Peixes tem para nos dar, é aquele que faz, que ajuda, que estende a mão, que compreende, mas que não fica ali tirando foto, mostrando. Ele faz isso silenciosamente. Às vezes a pessoa nem sabe qual foi o ato que Peixes fez. Nem sabe. Às vezes ele ajudou alguém, compreendeu alguém, estendeu a mão para alguém, falou uma palavra, ajudou financeiramente, enfim. Mas ele não fala. Ele sabe que aquilo essa é uma das formas essa é uma das qualidades mais superiores de peixes. Também, né? Além das outras, né? Uma das. Ele não precisa de holofotes para fazer caridade. Ele faz caridade em silêncio, né? Então, ah, eu volto a falar, o peixes evoluído, né? A pessoa evoluída. E temos muitas por aí, muitos exemplos por aí. Anônimos que estão aí ajudando, fazendo sopão, levando para as pessoas carentes, ajudando as pessoas, o mendigo na rua, pessoas desconhecidas que precisam de uma palavra. São inúmeras pessoas que têm que são esses heróis, né? Que são anônimos e nós não conhecemos. Então, enfim, é uma linguagem do espírito. Peixes trabalha além da palavra, além daquilo que é físico, palpável, material. Vai além é uma expressão emocional, inconsciente. É a linguagem do espírito que vai completando o seu universo interior, vai mergulhando sutilmente, tanto no seu universo inconsciente, que tem uma habilidade muito grande de compreender o seu próprio inconsciente, quando está evoluído, obviamente, né? E também compreender, através dessa sutileza energética, a subjetividade do outro. E esse mergulho é por completo. Ele vai fundo, né? Ou escapa também, né? Então, quando dois espíritos se encontram, quando dois espíritos evoluídos se encontram, sem máscara, sem armaduras, é quando há a linguagem do sentimento se expressando, duas almas conversando. Isso é peixes, né? Mas sem se perder, né? Porque é importante saber se diluir, saber se colocar no universo do outro, né? Mas saber que existe também uma individualidade. E muitas vezes peixes peca por isso, ele se perde, muitas vezes ele pode se perder nesse processo, né? E não saber o caminho de volta. Ele se perde, pode se perder e mergulhar e não conseguir se reencontrar, né? Por isso que é muito importante, é um processo muito sutil, muito superior, mas também ele pode ser um processo em que peixes pode se perder também, né? Enfim, respeito, amorosidade incondicional, acolhimento, ele acolhe o outro, tá? Sem julgamentos, de forma humilde mesmo. Ele entende a fragilidade do outro, ele entende o outro perfeitamente, né? E ele sabe, ele tem consciência que todos os humanos são imperfeitos, são falíveis, né? E que todos nós estamos num processo de aprendizado. O peixe trabalha a linguagem espiritual, ele é regido por Netuno, né? E nós todos estamos nesse processo de aprendizado e de evolução, de lições, né? Que nós temos que aprender. E ele tem essa consciência, tanto para si como para o outro. Por isso é tão compreensível, né? Não é ganancioso, peixes evoluído não é ganancioso. Mas ele precisa se encontrar. O processo de peixes, que é muito interessante,
que são dois peixinhos, já perceberam que são dois peixinhos, o arquétipo, o símbolo de peixes? Nesses dois processos, é preciso peixes encontrar como sobreviver no lado material e como sobreviver no lado espiritual. São dualidades, são polaridades naturais da vida. E aí que Peixes pode se perder. Ou ele peca para um lado, ou ele pode pecar para o outro. Pode se exagerar para um lado ou para o outro. Nessas duas polaridades, ele pode se perder. Peixes é o signo que precisa se encontrar na materialidade e na espiritualidade. Trabalhar esses dois mundos de forma a encontrar equilíbrio entre os dois. A realidade, o dia a dia, a dureza, o sofrimento mesmo, pé no chão, e a sutileza da espiritualidade, o inconsciente. Trabalhar esses dois mundos, são dois mundos que vivem, que estão agindo na nossa vida paralelamente. Quando o Peixes está equilibrado, ele consegue compreender isso, traz clareza para ele. Mas quando não está, ele cai. Ou ele é extremamente materialista, ou totalmente espiritualizado. Espiritualizado não, né? Perdido na sua suposta espiritualidade. Aí vira um lunático mesmo, uma pessoa que perdida, completamente desconectada do mundo real. Vive, aí é o peixe que se perde. Se perde nas drogas, se perde enfim. Depois eu falo mais sobre o outro lado, né? Mas é importante colocar, né, esse processo. Então, que mais? Extremamente modesto, né? Ser modesto é uma das qualidades de Peixes. Outra qualidade de Peixes é naturalmente é algo surreal. Charme e sedução são duas qualidades, né? Mas no lado positivo, né? Porque é natural de Peixes. A humildade de Peixes, a doçura, a sensibilidade, a fragilidade, entre aspas, e as sutilezas de Peixes, essa comunicação esse olhar longínquo que eles têm, meio perdido, encanta, ele é encantador. Tem um charme, uma sedução, que ele não faz nada, não é algo forçado, é natural. Ele parece que vem um DNA, vem impresso num pisciano forte. Então, são qualidades, atributos, né, que ele tem, que às vezes ele nem percebe. Pela timidez, pela simplicidade. Vai fluindo naturalmente, essa natureza interior flui naturalmente. E aí as pessoas se encantam. E acaba sendo extremamente sedutora, justamente por isso. Por essa, às vezes por aquele olhar longínquo, por aquele jeito de falar, humilde, simples, doce, delicado, sensível. E aí as pessoas ficam realmente embasbacadas, assim, meu Deus, que pessoa encantadora, né? E essa é uma das qualidades de Peixes, encantamento, né? E não é por artifício, porque usou isso fisicamente ou materialmente. Pode até ser, né? Mas quando a pessoa sabe, né, usa isso de forma negativa, né? Mas como eu falei, é espontâneo, é normal. É um trejeito, do jeito de ajeitar o cabelo, a palavra amável, é uma aura, né, de mistério. Peixes exalam uma aura de mistério muito forte, né? Uma feminilidade, a educação, a forma de falar com as pessoas, né? De acolher as pessoas, é discreto, carinhoso, o tom da voz é doce, né? O toque, tudo isso é um conjunto de fatores para quem tem peixes e a pessoa de peixes é equilibrada e evoluída. Peixes forte no mapa, porque lembrando, ó, todos nós temos peixes em algum ponto do nosso mapa. Cabe a um astrólogo experiente e sério, né, avaliar no seu mapa em qual setor, em qual área do mapa o signo de peixes influencia a sua vida, né? Você capta essas energias de peixes, né? Em alguma área está ali. Todos nós temos os 12 signos do zodíaco no nosso mapa natal, tá?
Enfim, então peixes têm esse carisma, é um carisma fenomenal, né? Então quem tem Vênus em peixes, meu Deus do céu, né? Bom, é que Vênus se exalta em peixes, não vou me estender nisso, né? Isso é uma outra, Vênus exaltada, se exalta em peixes, né? A deusa do amor se exalta em peixes. Então quem tem Vênus no mapa e tem essas qualidades muito, muito fortes, né? Bem, enfim, então a mulher, um homem, independentemente se é um homem ou se é uma mulher, pessoas que têm essas qualidades exacerbadas são pessoas que realmente são atraem as pessoas muito fortemente, né? É uma atração irresistível, né? É uma atração irresistível, que as pessoas não sabem nem, ela chega a ser incompreensível, né? A pessoa não sabe por que aquela pessoa gerou tanto encantamento. É como se fosse algo assim, um toque mágico. É como se a pessoa de peixes, é, sem entender, né, sem compreender que tem esse poder, quando é evoluído e superior, né, sem usar os atributos para manipulação, porque é um processo também de signos de água, de entender a alma da pessoa e manipular, saber quais são os seus atributos, saber quais são os seus poderes pessoais, emocionais e usá-los para manipular o outro. Mas vamos, esse é outro departamento, né? Enfim, usando o seu charme, sua sedução, né? Tanto para homem como para mulher, para os homens ou para as mulheres, encantadores, mulheres encantadoras, homens encantadores, né? A mulher de peixes, ela gosta muito de ser embalada, de ser cuidada, né? Ela não se sobrepõe, ela não quer dominar o outro, ela tem um charme, uma sedução natural. Ela gosta de ser protegida também. Enfim, que mais que eu vou falar sobre esse signo extraordinário, né? Assim como todos os outros, né? Cada qual tem as suas particularidades, as suas lições para passar para a gente, né? Enfim. Na questão do amor, obviamente que não tem nem pessoas fortes em peixes são muito ligadas, né? Ao amor romântico, carinho, a flexibilidade, ele vai se adaptando, são pessoas que se adaptam muito ao parceiro, né? Extremamente devotado ao amor, quando se apaixona, ele sempre sabe criar um clima de romance, né? Então é um amante insuperável, né? Ele coloca ela ou ele coloca um amante lá no pedestal, né? Eles fazem com que a pessoa se sinta como se estivesse no êxtase, no paraíso, né? Então é como se fosse o amor em si é uma religião para peixes, né? Ele também não cobra, não é exigente, não fica criticando, né? Não condiciona, não sufoca. Ele aceita o outro do jeito que é. Ele aceita o parceiro ou a parceira do jeito que são, né? Ele aceita o outro como ele é. E ele ama de forma devotada o outro, né? Como eu falei, o problema é quando o peixe se dilui demais, né? Se entrega demais. É, Então, vocês imaginam, né? Se você imagina, se uma pessoa nesse sentido, que tem essas qualidades e estiverem desequilibradas dentro da pessoa, quanto isso pode, se for excessivo, desproporcional, imagina como ela pode ser prejudicada por isso, né? Então, ela sofre desilusões, autoenganos, né? Cria falsas expectativas, né? Por essa ânsia de amar demais, de ser romântico demais, de se doar demais, né? De aceitar demais os erros das pessoas, vai se sacrificando, achando que vai salvar o outro, né? Aí vira o Marte, vira o herói. Esse é o lado mais negativo de peixes, né? Enfim. Então, pode ter carências emocionais também nesse sentido, né? Então, mas esse é o outro lado. Então, peixes ama devocionalmente esse assunto de peixes, né? E a vocação também, o amor. Quando a gente fala em vocação, tem muito a ver com as energias de peixe, da casa 12, né? Que está associada a peixes, os talentos, né? O talento, a vocação que está ligada ao amor e à devoção, a dedicação ao amor, a uma profissão, a algo, né? Algo que a pessoa tem como um talento pessoal. Enfim.
Que mais que eu posso falar desse signo maravilhoso? É isso, eu acho que basicamente isso, né? A inspiração também, extremamente inspirado, gosta de música. É, Peixes talvez não seja aquela pessoa que consiga ficar falando muito, também trabalha muito o mistério, as sutilezas, não é muito de falar. E talvez a expressão máxima dos seus sentimentos pode ser através da música, é, de uma poesia, do cinema, né? Da arte em geral, da imaginação. Peixes têm uma imaginação, uma iluminação nesse sentido, eles são muito inspirados, muito criativos nesse sentido, né? Eles deixam expressar grandes artistas, né? Eles deixam expressar o amor, os seus talentos, né? Através da arte. Então podem ser muito ligados à arte em geral, tá? Cinema, música, literatura, qualquer tipo de atividade que traga esse encantamento ou essa comunicação dos sentimentos através de um trabalho nesse sentido. Ele é muito inspirado nesse sentido também. Precisa de isolamento, às vezes, justamente. Vamos falar uma outra palavra, né? Vamos falar, não é isolamento, mas um processo de silêncio. O silêncio para peixes, a introspecção para peixes, é um processo de cura pessoal. É como se ele conseguisse voltar para dentro de si mesmo, seu universo, né? E ali ele consegue se reorganizar. Ele precisa, porque o caos que está em volta dele, às vezes o perturba demais, né? Muito barulho, muita confusão, pode deixá-lo ainda mais confuso, mais. Aí ele tenta escapar, ele escapa desse tipo de zoeira que talvez aconteça em volta da gente. Então, peixes gosta desses momentos de, uh, de isolamento, entre aspas, silêncio e introspecção, justamente para poder se reequilibrar espiritualmente, para poder entrar num mundo, talvez para poder exercitar suas fantasias, seus sonhos, para poder liberar tudo o que tem de mais rico dentro de si mesmo, de misterioso dentro de si mesmo, que é o seu próprio inconsciente, né? Então, um ser tão sensível assim precisa reorganizar e delimitar as suas fronteiras, né? Quando ele se dilui muito, ele precisa desse tempo de refresco, de pausa, para poder se reorganizar mesmo, para poder se reconectar consigo mesmo, né? Então, muitos piscianos gostam disso. E para também exercitar a sua inspiração, a sua imaginação, seus sonhos, suas fantasias. Para peixes isso é fundamental. Quem tem peixes forte no mapa pode ser aquela pessoa que a qualquer momento você vê olhando para o céu, olhando para uma planta, olhando para o nada, assim, olhando para o nada. É como se ele estivesse se conectando com algo, como se ele conseguisse se desligar, né? Soltar o plug do radarzinho dele, ele despluga e fica ali viajando, pensando talvez numa vida até melhor, uma vida de sonhos, uma vida menos dolorosa. Difícil para quem tem peixes forte encarar um pouco a realidade, a dureza da realidade, por mais que sejam evoluídos, eles são muito sensíveis, né? É um signo muito sensível, né? Então precisa desses momentos de pausa e de desconexão mesmo, se desconectar da realidade. É quando o peixes consegue aí equilibrar o, o lado material com o lado espiritual, né? E se refazer, e se reciclar por dentro, energeticamente, tá? E aí tem o outro lado de peixes, né? Que é o lado desafiador, né? Aí acontece a mente pode ser uma mente fragmentada, né? Totalmente perdido, totalmente confuso, né? Tem uma visão distorcida das coisas, da vida, se perde nas suas desilusões, nas suas falsas expectativas, né? Se perde nos seus delírios, né? Naquilo que coloca um óculos cor-de-rosa,
não vê o que tá em volta de si, né? Às vezes a realidade tá ali na frente da pessoa, a pessoa não enxerga. É uma relação problemática, um casamento problemático, um filho problemático, né? Acaba sendo indulgente, autoindulgente, aceita tudo, dependente emocionalmente, né? O complexo de mártir também, querendo salvar a humanidade, salvar o marido, né? Às vezes o filho está ali só um problema e não aceita que o filho é cheio de problemas, precisa de ajuda, mas uma outra ajuda talvez que a própria pessoa não consiga ajudar, precisa de uma ajuda profissional. Estou dando um exemplo prático, né? Então, pode ser uma pessoa que vai, ao longo da vida, se auto-enganando e até enganando os outros, né? Que pode ser o mestre das ilusões, das mentiras, né? Das sabotagens, das autossabotagens, dos vícios, escapismo, que acaba gerando, para escapar da realidade, que muitas vezes pode ser dura para peixes, ele acaba se mergulhando num mundo de ou fantasias e sonhos, ou vícios, droga, bebida, sexo, tudo que você pode chamar de vícios para poder escapar da realidade. Porque a realidade para ele acaba sendo dura. Ele vive nesse mundo de sonhos, de perfeição, né? De amor devocional, amores platônicos. Ama mais o amor do que a pessoa. Nunca está satisfeito com o amor que tem, com o marido que tem, com a esposa que tem. Sempre acha que tem algo mais perfeito, mais... E não consegue enxergar a realidade. E aceitar a realidade de que as pessoas têm defeitos. Você vê que é o outro lado de peixes? Tem um lado superior, nesse sentido, e tem um lado inferior. Então, nunca está satisfeito. Então, está sempre em busca de outros amores, um amor perfeito que nunca vai existir, porque nem ele é perfeito. Ninguém é perfeito. Aí acaba tendo esse processo, né? Buscando ideais, de uns sonhos, de situações em que ele possa, ele mesmo, sentir esse êxtase, que ele nunca vai achar, porque precisa ter esse equilíbrio de encarar a realidade, né? Pode ser, como eu falei, ter o processo ser acometido pela síndrome de vítima, sempre naquele processo de vitimismo. Ah, eu fiz tanto por você, eu me sacrifiquei tanto por você. E você não faz, né? Sempre aquele vitimismo, tá? Aquela síndrome mesmo de o coitadinho. Então eu sou tão bonzinho, tão perfeito, tão superior, tão, né? E acaba manipulando as pessoas, porque é um processo de manipulação de peixes. Quando o peixe está desequilibrado, no lado inferior de peixes, né? Se sacrifica pelo outro, mas o lado do sacrifício sempre. Então acaba não assumindo as responsabilidades e não deixando os outros assumirem as suas próprias responsabilidades, né? Então, até que ponto os sacrifícios podem te levar a um equilíbrio e uma evolução pessoal, né? Desordem mental, desordem na vida, a vida é um caos, não consegue arrumar um emprego, é fraco, não confia em si mesmo, é dependente financeiramente às vezes. A vida é uma bagunça, a cabeça é uma bagunça, o emocional é uma bagunça. Está sempre numa nuvem de caos e aí precisa do outro lado, que seria o oposto complementar, que a Virgem vai botar ordem na casa, né? Por isso que precisa haver o equilíbrio, né? Enfim, botar o pé no chão. Quem é você? O que você está fazendo aqui? Os dois lados devem ser equilibrados, né? Preguiça, sujeira, né? Vulgaridade até no quesito do escapismo por conta dos vícios sexuais, né? Usa a sedução e o charme para manipular, para conseguir o que quer, né? Se faz de vítima nesse sentido também, né? Se coloca numa posição de humildade, mas não é nada humilde, se acha superior porque acha que tem uma visão de mundo superior, se acha superior aos outros, né? Dificuldade para encontrar o próprio centro, para delimitar o que é dele, o que é do outro, delimitar a sua identidade, quem eu sou, quem você é. Aí ele fica perdido no oceano. O oceano e a confusão que ele mesmo cria, as expectativas que ele mesmo cria.
Aí ou aquela pessoa que vai no cardume, sabe, o peixe que vai estar tudo junto com todos, não consegue se diferenciar da massa, não tem opinião própria, não consegue ter uma identidade definida, delineada, né? Enfim, confuso, desligado, indeciso, sem força de vontade, delírios, tem delírios né, de todas as ordens, emoções confusas, turbulentas, transborda demais, né? Viaja na maionese, fica, né? Outro processo problemático é a esponja, né? Por osmose ele vai absorvendo tudo que está ali no ambiente, porque é extremamente sensível, é óbvio que ele vai se contaminar pela energia do outro. E às vezes, por conta do processo mediúnico, eles podem captar aquilo que não é deles. E aí a vida vira uma bagunça mesmo, né? Aí vira o andarilho, o perdido. Às vezes são pessoas, tem muitas pessoas que se perdem na vida completamente. Vira pessoa que larga tudo e vai embora, vai viver na rua, vira um andarilho, vira um morador de rua, não consegue viver na realidade completamente. Se perde totalmente a todos os vícios, é um processo de autossabotagem completa. A pessoa se desconecta da realidade. Então, é um dos processos bem problemáticos de peixes, né? Enfim, eu acho que eu já falei bastante sobre esse signo. Obviamente que um signo é uma parte da complexidade, da riqueza, que é a análise de um mapa natal, que é preciso haver análise de um astrólogo experiente, sério, né? Que possa analisar o mapa para poder trazer, né? Para poder interpretar aspectos da personalidade da pessoa, do comportamento da pessoa, né? Enfim. E se você tiver interesse em fazer um mapa natal, eu fico aqui à sua disposição. Se quiser entrar em contato, você tem todos os meus dados no meu site, você pode entrar em contato pelo WhatsApp ou por e-mail, e eu fico à sua disposição. Tá? Desde já, eu agradeço a sua atenção. Tchau, tchau. Até a próxima.